Oi, gente, tudo bom? Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. A porção da escritura que eu vou ler se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler dos versículos 27 ao 31, que dizem assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, aos seus discípulos, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? É muito conhecida por nós essa passagem bíblica e provavelmente você já até imagina o que eu vou falar. Mas aqui, Jesus, quando ele estava andando sobre as águas e os discípulos ficam assustados e Pedro ele fica admirado e decide colocar o Senhor à prova. Se és tu mesmo, me manda ir. Aí Jesus disse: vem. E Pedro vai. Isso demonstra coragem da parte de Pedro, talvez uma ousadia, quem sabe uma pitadinha de rebeldia, né? Pedro ele é muito famoso pelo seu comportamento, pelo seu temperamento. Mas ele teve a coragem de sair do barco e ir até Jesus. O que faltou em Pedro é o que Jesus declara. A fé dele foi pequena. E, na verdade, o que fez com que Pedro afundasse ali naquelas águas foi que ele ficou distraído. Ele tirou os olhos de Jesus e reparou no vento. Estava acontecendo uma tempestade. A tempestade não o impediu de sair do barco. O que aconteceu foi quando ele parou de prestar atenção em Jesus e prestou atenção nas circunstâncias à volta dele. Quando ele tirou o olhar do foco dele, do objetivo dele e reparou nas circunstâncias à sua volta, ele começou a afundar. E ele diz: Jesus, salva-me. A palavra de Deus diz que imediatamente Jesus o estendeu a mão e o ajudou. Quantas vezes nas nossas vidas nós até temos coragem de encarar alguma circunstância? E nós pedimos ao Senhor: Senhor, me conduz, e o Senhor diz: vem, e nós damos esse primeiro passo de coragem, mas ao longo do percurso nós nos distraímos, nós desviamos a nossa atenção do Senhor, nós olhamos à nossa volta e vemos as tempestades que estão se aproximando e nós tememos e começamos a afundar. Todavia, toda vez que nós clamamos: Senhor, salva-me, o Senhor imediatamente nos salva. O Senhor prontamente estende a sua mão para nos socorrer. O Senhor imediatamente nos socorre porque Ele nos ama e Ele sabe como a nossa fé é pequenina, assim como Ele disse para Pedro: por que você temeu, homem de pequena fé? A mesma palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte: mova-se daqui até lá, e ele se moverá. Agora veja bem, o grão de mostarda ele é muito pequeno. Quanta fé, quão pequena a nossa fé precisa ser para que nós de verdade confiemos no Senhor. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O meu desejo para você nessa manhã, e não só nessa manhã, mas para toda a sua vida, assim como para a minha, é que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor forje a nossa fé a tal ponto que ela possa ser do tamanho de um grão de mostarda, que nós não duvidemos do Senhor, mas sobretudo, que nós não desviemos o nosso olhar dele, que nós possamos manter fixos o nosso olhar naquele que é o único capaz de nos salvar. Não era sobre Pedro não poderia andar sobre as águas. Isso é humanamente impossível. Era sobre quem o estava conduzindo em direção às águas.
A nossa vida não se trata do que nós podemos ou não fazer, porque nós nada podemos fazer sem o Senhor, mas é sobre Ele que nos conduz, que nos estende a sua mão quando nós precisamos e mesmo quando nós não merecemos, Ele continua ali, de mãos estendidas para nos atender. Que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito, para que no dia do Senhor nós nos encontremos justos e irrepreensíveis diante dele, que é o único digno. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele possa ter abençoado sua vida. E antes de encerrar, eu gostaria de orar com você. Pai de amor, de infinita bondade e grandeza, ó Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos. Ó Deus, e eu clamo, ó Deus, para que o Senhor fortaleça a nossa fé em Ti. Ó Deus, que nós não nos cansemos de olhar para o Senhor, ó Deus, que nós não nos cansemos de esperar pelo Senhor, porque o Senhor é a razão máxima da nossa afeição, ó Deus. Nós te rendemos graças, ó Deus, e nós pedimos, Pai, ajuda-nos a nos mantermos firmes, ó Deus, seja diante das adversidades da vida, ó Deus, ou seja diante das distrações, que não nos achemos distraídos, ó Deus, para que quando diante do grande dia, ó Deus, nós possamos alcançar, ó Deus, a recompensa eterna que está em Ti. Nós bem sabemos, ó Deus, que a nossa recompensa não está aqui, não está nesse tempo, não está nessa vida. Ó Deus, a nossa recompensa é morar no lar celestial, ao lado daquele que é eterno, ó Deus, para eternamente adorarmos ao Senhor. Ó Deus, que nós não nos cansemos, ó Deus, que não nos achemos desgastados de esperar em Ti, mas que a nossa fé possa ser fortalecida, ó Deus, dia após dia, e que possamos, ó Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso anseio, esperar no Senhor, porque confiamos em Ti, porque dependemos de Ti, porque precisamos de Ti, mas sobretudo porque nós Te amamos e queremos Te amar da maneira que convém, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos nos achar, ó Deus, com os olhos fixos no Senhor, Pai. Nos mantém firmes, ó Deus, que nós possamos não vacilar, ó Deus, e que a nossa fé aumente, ó Deus, na medida que a nossa confiança no Senhor aumenta, ó Deus, na medida que a nossa dependência, ó Deus, ao Senhor também aumente, Pai, à medida que a nossa gratidão aumente, ó Deus, que a nossa adoração ao Senhor, ela possa ser verdadeira, ó Deus, porque é isso que o Senhor espera, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em todo o tempo, em todo lugar. Nós te adoramos, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome. E essa é a oração que eu faço, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu até aqui, que Deus abençoe a sua vida e que você possa manter os seus olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé e que você possa aperfeiçoar e fortalecer a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor. É isso, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!